Tromboembolismo pulmonar. O que é tromboembolismo pulmonar? Basicamente é um deslocamento, né, de um trombo na circulação venosa, chamado então, portanto, de êmbolo, quando se desprende. Esse trombo geralmente venoso, desprendido, se chama êmbolo. Ele vai viajando pela circulação venosa até cair no átrio direito, através da veia cava inferior, né? Também pode acontecer esse trombo nos membros superiores, daí vai cair na cava superior, mas é normalmente nos membros inferiores que se forma. Do átrio direito vai para o ventrículo e depois para as artérias pulmonares. E aí, numa artéria menor, acaba ficando e fazendo o quadro súbito de embolia de pulmão. O êmbolo pode ser venoso, mas também pode ser amniótico, gorduroso e gasoso. Mas sem dúvida nenhuma o venoso é o mais prevalente. Nós temos também fatores de risco para isso acontecer. Envolvem a tríade de Virchow, como lesão endotelial, cirurgias, traumas, por exemplo, estase sanguínea, como pacientes acamados ou com insuficiência cardíaca de baixo débito, hipercoagulabilidade, como usuários de anticoncepcional, portadores de câncer ou de trombofilia. Entenda-se trombofilia por algumas particularidades, pacientes que têm deficiência de proteína C ou S, antitrombina 3, fator 5 de Leiden mutado, mutação do 5 de Leiden, mutação da protrombina, que é o fator 2, excesso de fator 8 ou excesso de homocisteína, ou mesmo presença de antifosfolípide, síndrome de antifosfolípide, comum em lúpicos, né? Os sintomas de embolia de pulmão. Primeiro temos que identificar que tem trombose, porque a trombose acaba sendo a mesma doença que a embolia de pulmão, apenas o coágulo, né, o trombo que se deslocou, chamando-se isso de êmbolo. Então você tem que diagnosticar a trombose, geralmente o paciente tem dor, vermelhidão e edema, né, como queixa, mas ele também pode ser assintomático, ele não percebe que a perna dele está com trombo, né? Você também pode ter na embolia de pulmão pacientes com dispneia súbita, dor torácica súbita, geralmente ventilador dependente, tosse súbitas, hemoptise e síncope também súbitas, mas também pode ser assintomático. Quando você tem sinais no exame físico, o trombo pode dar sinais também de edema, empastamento, que é um endurecimento da panturrilha ou do membro, no caso pode ser a coxa também. E o sinal de Ohms. O sinal de Ohms é quando você faz a dorsoflexão do pé e o paciente se queixa muito de dor na panturrilha. No TEP, você pode também ter subitamente aumento da frequência cardíaca, queria destacar, mas também pode ter aumento da frequência respiratória súbita, ruídos adventícios, presença de B3, B4, P2 hiperfonética, desdobramento da segunda bulha, dor na parede torácica, choque, né? Baixa pressão arterial, faz um choque obstrutivo, atrito pleural, insuficiência cardíaca direita súbita, que no caso seria cor pulmonale, cianose súbita, né? E até parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso, chamado esse tipo de parada. Mas perceba que o paciente, tanto com TBP quanto com TEP, pode não ter sintomas, de maneira que às vezes o primeiro sintoma é uma morte súbita, né? Infelizmente. De exames você pode fazer vários, né? Começando pelos laboratoriais, gasometria, que pode mostrar hipóxia, alcalose respiratória, né? Também tem um cálculo da hipoxemia sistêmica que você pode fazer na calculadoras médicas, baixando na internet, se chama cálculo da hipoxemia sistêmica, mas também requer que você faça uma gasometria, a qual vai mostrar hipóxia e alcalose respiratória pela taquipneia, né? Paciente hiperventilando, faz uma alcalose. O dedímero também é útil muitas vezes porque mensura os produtos da degradação da fibrina circulantes, né? Então se tem produtos circulantes é porque teve trombo, né? Porém, lembrar que pacientes que estão internados eles têm muitos acessos venosos e acaba também você liberando fatores de degradação da fibrina para se proteger das punções, né? Assim também pacientes idosos têm maior mensuração de dedímero, assim como pacientes com tumores, grávidas também. No eletrocardiograma você pode ter algumas suspeitas de embolia de pulmão se tiver o padrão M, como se diz aqui, duas ondas R, R'. Então, esse é o bloqueio de ramo agudo, padrão M no eletrocardiograma. Se for agudo, é que agudo você só vai saber se você tem um eletro anterior. Se não tiver, não tem como saber, né? Então, te ajuda se tiver um eletro anterior, mas se não tiver, você vai ficar
meio perdido, porque você não sabe se isso aqui já tinha o paciente ou não. Aqui também, P pulmonale, esse P quase do tamanho do QRS, podem perceber, ele se chama P pulmonale, ocorre nas derivações à direita, geralmente que 2, 3 de AVF. O padrão S1 que é 3T3, S1 que é a onda S negativa na derivação 1, a Q negativa, a onda Q negativa na derivação 3 e a T negativa na derivação 3 também, mas tudo isso tem que ser agudo. Ainda temos outras alterações no eletrocardiograma, mas que muitas vezes não aparecem, ou dificilmente de saber se isso é agudo. Na embolia de pulmão temos aqui um sinal chamado sinal de Hampton, que é na verdade um infarto pulmonar que ocorre aqui. Percebam que esse triângulo com o ápice para o hilo e a base para a periferia. Ocorre um infarto, o paciente geralmente tem um optise, né? Mas não é comum você perceber isso no raio-x, é muito raro. Mas se eventualmente você tiver essa imagem, lembrar da embolia de pulmão com infarto. Ou você vai ter sinal de Westermarck, que é essa oligoemia aqui. Ou seja, você perceba que tem poucos vasos aqui comparado com o outro lado. Está mais escuro aqui está mais claro. Então isso se chama oligoemia. Né? Também é raro você ter. Melhorando um pouco o diagnóstico, você já tem a cintilografia, que mostra um padrão ventilação-perfusão, né, não pareado, ou seja, chama que a ventilação, a inalação ou ventilação, ele capta bem o contraste e a perfusão tem uma falha. Né? Você chama isso de efeito não pareado VQ, né? Ventilação, perfusão. Isso é interessante para TEP. E a angiotomografia. A angiotomografia mostra o trombo mesmo, né? Só que os trombos muito periféricos não vão ser mostrados. Então, ele peca aí nesse ponto. Mas é um exame excelente. Hoje o padrão quase que se usa em todos os pronto-socorros. Angiotomografia, né? Ou tomografia multi-slice, também para diagnosticar embolia de pulmão. Aqui a cintilografia é bom para quem tem problemas renais, por exemplo, insuficiência renal ou grávidas, né? Aqui, normalmente para a população em geral que não tem esses problemas, né? Ainda temos o ecodoppler, que é barato e se faz na feira do leito, pode mostrar o trombo ali na luz, desde que o ecografista te diga que é agudo, aqui está a veia, aqui está o trombo, né? Te diz que é agudo esse trombo, então significa que é a mesma doença, né? Trombose venosa profunda e embolia de pulmão. É a mesma doença. Ou uma arteriografia, que é mais invasivo, se faz pela artéria femoral, como se fosse um cateterismo mesmo, não deixa de ser um cateterismo, uma arteriografia pulmonar, né? Outra é a arteriografia cardíaca. Né? Aqui você mostra o êmbolo, né? Que está aqui em cavaleiro, se chama, porque está nos dois lados. Isso faz choque obstrutivo normalmente. Só que tem muito contraste, né? E pode fazer sangramentos e tal. Bom, como que você vai raciocinar? Você vê o critério de Wells, sinais e sintomas de TVP. Se o paciente tem sinais e sintomas de PV, calcula esses critérios primeiro, para você posicionar se é de baixa probabilidade, alta ou intermediária. Tá? Então, calcula os critérios de Wells. Primeiro, se o paciente tem sinais e sintomas de Wells, se o paciente tem sinais e sintomas de TVP, como por exemplo dor na perna súbita, edema na perna súbito, 3 pontos. O paciente tem outro diagnóstico que não seja somente TEP, não vai ganhar 3 pontos. Agora, se o diagnóstico somente tem TEP, ou seja, ocorreu súbito, está dispneico súbito, não tem outra coisa que confunda, quer dizer, não é assim que está evoluindo, por exemplo, há 3 dias, com uma falta de ar, e o paciente também é DPOC, aí te confunde. Mas se ele não tiver outro diagnóstico, 3 pontos. Né? Taquicardia, tem acima de 100, 1,5 ponto. Imobilização por mais de 3 dias consecutivos ou cirurgia em menos de 4 semanas, né? Ou igual a 4 semanas, você tem um mês, 1,5. Ele tem história de TEP ou TVP prévias, 1,5. Hemoptise tem 1 ponto. Neoplasia ele tem ativa, ou está em tratamento, ou foi tratado nos últimos 6 meses, 1 ponto. Aí você diz assim, bom, esse paciente então tendo em vista a somatória é baixa, intermediária ou alta, né? Aí outra tabelinha que eu queria que você soubesse, que só serve para pacientes que têm baixa probabilidade no Wells, por isso que esse aqui só deu positivo esse aqui. Sim, baixa probabilidade no Wells, sim. Os outros todos têm que ser negativos para ser o TEP excluído. Então, se ele não tiver maior ou igual a 50 anos, se não for taquicárdia, não tiver taquicárdico com hipóxia ou com saturação baixa, no caso no oxímetro de pulso, não tem história de TVP ou TEP prévias, não teve trauma recente,
ou cirurgia, não tem hemoptise, não usa anticoncepcional, por exemplo, não tem edema unilateral da perna, então aí você pode excluir TEP. Caso contrário, se qualquer um desses aqui tiver positivo, você não pode excluir TEP, tá? Assim que funciona. E por último, agora 3 slides para terminar, que é como que você vai se posicionar frente então a uma baixa probabilidade, intermediária probabilidade e alta probabilidade. Primeiro, este algoritmo da baixa probabilidade. Então percebam, se você tem baixa probabilidade nos critérios de Wells, você aplica o PERC, né? O PERC. Se o PERC tiver um ou mais critério positivo, né, você vai ter que pedir o dedímero. Se todos os outros critérios então de PERC, todos os outros critérios tiverem negativos, você afasta a TEP, tá? Se o dedímero for normal, afasta a TEP também. Então, baixa probabilidade, PERC, um ou mais presentes, né? Ou seja, só para você lembrar do PERC, o PERC, um ou mais, significa um destes aqui, tá? Um desses aqui. Não esse primeiro, porque o primeiro significa que você está trazendo esse paciente de baixa probabilidade do critério de Wells, né? Então tem que ter um desse aqui positivo. Então aqui está dizendo que um ou mais daqueles, né? Se todas tiverem negativos, não é TEP. Se um ou mais positivo, dedímero. Se o dedímero estiver acima de 500, o dedímero é feito pelo teste de ELISA, né? Você tem que ir obrigatoriamente para uma angiotomografia, né? Se tiver acima de 500. Ou idade vezes 10. Isso serve, essa regrinha, idade vezes 10, para pessoas acima de 50 anos. Por exemplo, se a pessoa tiver 65 anos, 65 vezes 10, 650. Então o dedímero tem que estar acima de 650 para você considerar positivo. Se tiver positivo, angiotomografia. Se a angiotomografia positiva mostrar o trombo, confirma TEP. Não mostrar nada, não é TEP. Por que não é TEP? Porque está com baixa probabilidade. Este aqui não se aplica para intermediária nem para alta, tá? Só para baixa probabilidade. Esse é o algoritmo. Na intermediária, como que vai ser feito? Você não aplica PERC, porque o PERC já não só se aplica para baixa probabilidade, né? Para intermediária ou para alta não se aplica PERC. Você vai direto do intermediário, vai pedir dedímero, né? Se está negativo, não é TEP. Se está positivo, angiotomo. Angiotomo positiva, TEP. Negativo, não é TEP, tá? Muito bem. Não serve para baixa, não serve para alta. Esse é o algoritmo. E por último, o algoritmo da alta probabilidade. Você não faz PERC, não faz dedímero, porque é muito alta a tua probabilidade. Então você vai direto para angiotomo. Angiotomo positivo, confirma, negativo, afasta. Tá bom? Então é isso que eu tinha que falar sobre embolia de pulmão. Tá? Até a próxima.